Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estarmos novamente reunidos para estudarmos a Boa Nova. Aos que não me conhecem, eu sou Carol Prastrello, eu sou uma das trabalhadoras voluntárias da União Espírita Caminho da Luz, Uniluz, Casa Irmã Alta de Souza, que fica lá no final da Sais Souza, em Boa Viagem, que envia a todos do público, dos espectadores do canal e dos trabalhadores do Alta um abraço fraterno de muita luz, de muita paz, votos sinceros de perseverança e de muito amor. Foi feito o convite, para a gente conversar um pouco sobre o tema central do mês de dezembro, que é os personagens da Boa Nova. Mas antes de adentrarmos ao tema, gostaria de conversar com vocês e convidá-los para serenar os nossos corações, para, em um instante, podermos falar com o Pai. Ó Pai amado, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, a oportunidade da vida, esse presente maior de existirmos, de sermos espíritos imortais e de estarmos aqui na reencarnação, na matéria, neste planeta escola, vivenciando tudo aquilo que nos é necessário para o nosso crescimento, para buscarmos, para perseguirmos a nossa reforma íntima, o nosso crescimento e alcançarmos a tão sonhada perfeição e felicidade. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus, por estarmos aqui, por termos a oportunidade de partilhar esse pão espiritual que é o Evangelho e conversarmos um pouco mais sobre o Teu exemplo visto através dos discípulos muito amados, daqueles irmãos que vieram e vivenciaram e exemplificaram os Teus ensinamentos, Senhor. Sê conosco, Senhor, e que possamos estar sintonizados a Ti, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, queridos irmãos, antes da gente entrar propriamente ao tema, eu gostaria de fazer um pouquinho de flashback, retornar um pouquinho na gênese, do planeta Terra, citando, lógico, a Gênese, a obra homônima de Allan Kardec, da codificação, e também um pouquinho de A Caminho da Luz, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Quando o Cristo, que é um espírito perfeito, o espírito de ordem crística, Jesus Cristo, com bilhões de anos de existência, coautor do universo, ele teve a possibilidade de se separar lá da nebulosa celeste, daquela grande massa de elétrons, nêutrons e prótons que se agitava no universo, e separar uma parte daquela massa para construir o nosso planeta casa, o nosso planeta lar, o nosso planeta escola, o nosso planeta hospital, que é o planeta Terra. Ele, que é o governador do orbe, foi responsável por coordenar todo este trabalho no nosso planeta. E, obviamente, a chegada do momento próximo, que houve reunião de espíritos superiores para decidir a chegada do Cristo, no momento que ele veio aqui, na reencarnação terrestre, houve uma preparação. Afinal, não seria apenas mais um de nós, espíritos imperfeitos de terceira ordem, impuros, passando pela transição planetária, que estaria reencarnando. Era o governador do orbe. 3.000 anos antes dele vir à Terra, houve a chegada de espíritos como Krishna, que eram coerentes, que tinham ensinamentos semelhantes ao do Cristo, do amor, das reencarnações, da vibração, das energias. Um pouquinho antes, nós tivemos os profetas, tão falados, no Antigo Testamento, os profetas tão falados pelos nossos amigos judeus.
dentre eles Isaac e Daniel. Mas chega o Cristo ao solo terrestre e ele pôde escolher aqueles muito caros, muito amados, para serem pescadores de homens. E é aí que nós adentramos a história do quarto biógrafo de Jesus, o tema da nossa palestra. Em Betsaída, Salomé estava em trabalho de parto e seu marido Zabedeu, que era um pescador bem-sucedido, um empresário de vários barcos, estava numa situação de vigília, de transe. Afinal, o trabalho de parto era bastante cansativo. Na hora do nascimento do menino, foi visto um clarão de luz que inundou todo aquele ambiente, provando que ali não chegava um espírito comum, e sim um espírito muito nobre, um espírito que iria alinhar seus sentimentos, seus pensamentos, suas ideias, as ideias do Mestre. Esse era João, cujo significado do nome é Deus é misericordioso, irmão de Tiago Maior. 2 apóstolos da pequena cidade de Betsaída que tinham muita energia e muita paixão, como fala Ernest Renan. E o apelido deles, dado por Jesus, era Filhos do Trovão, porque o trovão, ele não é discreto. O trovão, ele não é sutil, ele é barulhento, ele é eletrizante, energizante. E eram assim os 2 filhos de Zabedeu, que se tornaram apóstolos do Mestre, que seguiram o Mestre. Eles conheciam as pregações de João Batista, né? E foi no Tiberíades, no dia em que a primavera, bordava rendados nas ondas da praia. Veja que lindas ondas da praia. Que o Rabi da Galileia os convidou para as alegrias da Boa Nova, para serem pescadores de homens. Humberto de Campos, né, na obra psicografada por Chico Xavier, Boa Nova, descreve os 2 jovens adolescentes. Eles eram jovens adolescentes quando adentraram a vida da missionária, né, de serem apóstolos do Cristo. Descreveu-os como profundamente generosos, de temperamento apaixonado, né? Tinham carinhosas e simples, ardentes e muito sinceras as almas. E eles estavam, meus irmãos e minhas irmãs, magnetizados pelo olhar de Jesus. E eu tento trazer para vocês, vamos nos concentrar, tentar projetar em nossa tela mental como deveria ser magnetizante estar na presença do Mestre, entender que ele nos olhava e nos entendia em inteireza, que ele nos acolhia, que conhecia nossas enfermidades, mas nos aceitava, nos respeitava, nos amava, tinha o poder de nos curar de dentro para fora, das lepras do espírito para as chagas e as cegueiras da visão física. O magnetismo do Cristo, desculpem, que foi presenciado por João em diversas das milhares de passagens evangélicas que ele estava ao lado do Mestre. Afinal, ele é o discípulo muito amado, narrado em diversas obras, né? Em diversas passagens. O discípulo muito amado é João Evangelista.
Ele pôde estar em momentos como o encontro de Jesus com Nicodemos e presenciar e ser não apenas uma testemunha ocular e audiente, né? Mas ser uma testemunha do espiritismo, do precursor, do cristianismo redivivo prometido pelo Mestre, né? Com aquele diálogo, ele à espreita, protegendo o ambiente que não adentrasse ninguém naquele momento de intimidade, de diálogo de Nicodemos com o Mestre, ouvindo as palavras que nós muitas vezes repetimos diversas vezes numa palestra espírita, na nossa casa espírita ou no Evangelho no Lar. Não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. E entendendo a grandeza daquele momento de aprendizado, ele narra o episódio das bodas de Canaã, do Rabi da Galileia, que fica maravilhado, deslumbrado com a sabedoria do Rabi, né? João fica maravilhado e abençoa aquela união, aquele casamento, com a água lustral da presença do Mestre, que tinha muito amor e respeito a aqueles amigos e a entender o compromisso do servir a todos, né? De trazer alegrias, de espalhar alegria, amor e esperança a todos. Com Jesus, João pôde ver aquela jovem, filha do chefe da sinagoga, que já estava mais para lá do que para cá, já estava praticamente desencarnada, morta, né? Já estava nas malhas da agonia e pôde ver aquela cura, pôde ver aquele resgate do Mestre com aquela jovem, né? Ele pôde ver o olhar tenro e agradecido, fervoroso de Verônica Hemorroísa. A tua fé te curou. E não tenham dúvidas, meus irmãos, que ele compreendia profundamente, mesmo na tenra idade da adolescência, da juventude, da vida adulta iniciante, como a fé poderia transformar. Afinal, foi a fé, foi movido pela fé, foi movido pelo poder do amor que ele seguiu os passos do Mestre. Ele pôde subir com o Mestre no Monte Tabor. Subiu aqueles 562 metros de altitude para no cume, após as 4 horas em marchas, junto a Pedro e Tiago, ver na madrugada aquelas vozes que vibravam no ar, que não eram ninguém mais e ninguém menos que Moisés e Elias, que estavam ali visíveis e evocando uma narrativa inesquecível, escrevendo posteriormente que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, a luz resplandecente nas trevas e as trevas não compreenderam. O seu evangelho, fala Amélia Rodrigues, ele não foi dirigido aos cristãos que não conheciam a palavra do Mestre. É um evangelho espiritual, é um evangelho de uma profundidade digna de um espírito nobre, como era João. João, além de ser o discípulo muito amado pelo Mestre Jesus, tinha também muitos laços de afeto, de respeito, de amor e de carinho à nossa querida Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. E ele assiste com Maria os instantes de agonia da mãe ao ver seu filho, nosso Mestre Jesus, no desencarne, na crucificação, no Calvário. E é a João que Jesus entrega a sua mãe, dizendo: filho, eis aqui a tua mãe.
e desincumbiu-se da missão, oferecendo-lhe refúgio amoroso de sua proteção. João foi um trabalhador incessante. Foi a Samaria, foi a Jerusalém, foi preso em uma ilha, foi perseguido pelos políticos, né, pelos oficiais romanos, conquistou o respeito, o amor, a dedicação de guardas e soldados romanos. Era tido, podemos fazer uma comparação, como uma celebridade, né, na Ásia Menor. Afinal, ele não teve uma trajetória de desencarne como a dos outros apóstolos. João teve a possibilidade de viver uma vida longa e de muito trabalho árduo, uma vida longa que ultrapassou a média de vida das pessoas daquela época, da Idade Antiga, que a gente sabe, as situações eram muito mais insalubres, tinha-se muito menos tecnologia, muito menos avanço de medicina, as pessoas adoeciam de coisas simples e faleciam de coisas simples, desencarnavam de coisas simples. Mas João teve uma moratória, né? Teve um planejamento reencarnatório bastante longo, e alguns historiadores chegam a falar dele ter sido centenário, ter vivido 100 anos, pouco mais, pouco menos, e não se sabe ao exato a data do seu desencarne. O que se sabe é que ele foi recebido pelo Cristo no desencarne. E imagina quanto louvor ser recebido pelo próprio Cristo. Trabalhou arduamente na casa do caminho, levou as escrituras para onde ia. Teve a oportunidade de acompanhar Paulo de Tarso em diversas viagens para levar a missão do Evangelho para todos, todos sem distinção. Falando em Éfeso, ele buscou Maria, né, a mãe de Jesus, ela se instalou em Éfeso, buscou o abrigo em sua casa, e há um relato de eles estarem com uma lembrança permanente de Jesus, como se estivessem em estado de prece constante, numa vibração que acessava o Mestre Jesus. Eles estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados, ensinariam e ensinaram as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade, como mãe e filho, como pedido pelo Mestre Jesus. E iniciaram uma nova era de amor, a da comunidade universal. O Cristo, né, fala que o grande ensinamento, né, o que resume todas as leis e os profetas, é o mandamento maior. E a prática desse amor, desse novo entendimento de amor, da comunidade, da fraternidade universal, é mais uma prova de como João era um espírito nobre, um espírito superior, estava em sintonia com a missão de ser apóstolo do Mestre, de ser o quarto biógrafo de Jesus. E como os mártires do cristianismo primitivo, João foi perseguido por Roma, foi perseguido por Domiciano e foi exilado em Patmos, uma ilha que acredito que era uma ilha pequena, mas que tinha uma vegetação muito pobre de riqueza, de biodiversidade, era muito árida e de água muito salobra, tinha muito sal. Ele passou muitos anos lá. E lá, como prisioneiro, cativou, semeou o Evangelho e colheu irmãos que seriam inimigos, os guardas romanos, o exército romano que lá estava, convertendo-os todos em cristãos, seguidores do Mestre Jesus. Em relatos de obra de João Nunes Maia, de Miramês, o Espírito Miramês.
Ele é o único dos apóstolos, como eu falei, que ele viveu uma vida longa e desencarnou de forma natural. Ele não foi violentado, ele não foi crucificado, ele não passou por nenhuma última prova de amor e de fidelidade ao Cristo com o desencarne, com o desenlace material. E foi responsável por 3 epístolas, né? Cartas, né, dirigidas aos fiéis da Ásia Menor, né, que parece ter sido escrita como um prefácio, né, do evangelho que ele redigiu. Uma segunda que foi a senhora Eleta e seus filhos, sua prole, né, qualificando alguma igreja na Ásia Menor. E a terceira a Gaio, um rico cristão. Uma carta muito íntima e que as palavras estão inundadas de gratidão. E é claro que não podemos esquecer do Apocalipse, o texto, né, que foi escrito durante o exílio de João em Patmos, né, um texto que foi escrito com a faculdade mediúnica de presciência, um texto de inspiração direta do Cristo, né, foi inspirado diretamente pelo Cristo e que traz com a mediunidade de presciência diversos momentos através de uma alegoria descrita, através de uma simbologia muito peculiar que foi estudada por diversos historiadores, diversos religiosos por teologia, diversos estudiosos espíritas ao longo dos últimos séculos, né, e que trouxe diversos fatos da história da humanidade, né, as 6 taças derramadas, a 7ª taça que ainda não foi, será que a 7ª taça é a pandemia? Muitas especulações acerca do Apocalipse, que não é um livro que a gente deveria temer, né, ainda se existe uma certa aura mística, assustadora, das pessoas que não usam o crivo da razão para ler a obra do Apocalipse, que não se lembram dos conselhos de Kardec, né, de que a gente precisa buscar a razão, buscar a metodologia para estudar. E que bom que já temos a doutrina, a filosofia espírita para nos conduzir seguramente para entender também esse vasto horizonte que é o livro Apocalipse. Foi um grande exemplo de trabalhador, trabalhou muito, sofreu bastante, foi muito perseguido, chorou muito. Afinal, quem sofre é impossível não derramar lágrimas, mas jamais deixou de arregaçar as mangas em prol do próximo. Viveu uma vida inteira a serviço da Boa Nova, a serviço de espalhar aqueles pergaminhos, de levar o Evangelho de Jesus a todos os cantos do mundo, de toda a Ásia Menor, da Galileia, de Jerusalém, de todo aquele território do Oriente Médio, para levar um pouco mais de luz e de esperança a todos. Ele ocultava suas lágrimas pessoais quando tratava de atender a terceiros. Conhecia e convivia com o Espírito do Cristo, mas entendia que o semelhante deveria ver o Cristo através das suas ações amorosas. Olha aí a reforma íntima e o exemplo presentes constantemente na vida de João Evangelista, o 4º biógrafo. É importante a gente citar, né, que alguns momentos muito interessantes citados por Miramês, né, dele na ilha de Patmos, que um soldado reclamava sede e fome e aquela água salobra
né, da ilha, e que ele, em uma oração, lembrando da situação de Moisés, que fez brotar água de uma pedra na passagem, na travessia do deserto, conectou-se em prece com Cristo. O Cristo o atendeu de prontidão, ele mesmo, Cristo, e uma caravana de espíritos superiores, fazendo brotar no solo daquela ilha árida, daquela ilha de ambiente muito desértico, uma água tão pura, tão limpa, e que saciava além das necessidades da sede, mas também da fome. Um relato de um efeito que os soldados que estavam ali presentes se assustaram com aquele fenômeno. E de que ele também foi perseguido por Roma durante um período por causa desses relatos que deveriam ser constantes dele, tão uno, tão com a mediunidade tão aflorada, dele que era um pregador, praticante do evangelho e do cristianismo na sua maior pureza, deve ter sido perseguido. Um pequeno relato do potencial e da fé e da nobreza e da evolução de João Evangelista. É importante também a gente lembrar que o mestre de Patmos, né, como ele era conhecido, o João Evangelista, como eu falei antes, foi preparado durante toda a sua vida para que o seu nome se perpetuasse como o maior profeta de todos os tempos, o mais arrojado vidente de todas as épocas, visto o êxtase, né, a mediunidade de presciência trazidas na leitura, na narrativa, na redação do Apocalipse, né, um livro que traz Albert Einstein, que traz as situações da Segunda Guerra, que traz a queda dos grandes impérios, né, Mesopotâmia, Roma, que traz as enfermidades, e o João Evangelista falava constantemente: eu não estou só. Como se enganam os homens que comigo convivem nesta terra de Deus. E de fato, ele era visitado pelos mais elevados espíritos que têm sobre seus ombros a responsabilidade de dirigir a terra. E não é à toa, o Cristo, que é o governador do orbe, também o visitava. João era levado em desdobramento, né, em espírito, a todas as igrejas nascentes e ajudava na limpeza da psicosfera daquele ambiente, né, segundo o relato de Miramês, na inspiração dos pregadores, dos palestrantes, né, da época, na cura dos enfermos e na sustentação da fé nos corações vacilantes. E, claro, guerras, né, como faladas no Apocalipse. Guerras, pestes, fome, calamidade de todas as possibilidades que a gente pode imaginar. São instrumentos, né, usados por Deus para a educação dos espíritos, em coerência, né, com a perfeita e imutável lei de progresso, né, desde os vírus até as constelações. E João Evangelista trouxe esses avisos através da mediunidade de presciência e do Apocalipse. É importante a gente também lembrar que o apóstolo, né, do amor, que o discípulo muito amado, muito querido, teve uma vida longa de muito trabalho, foi muito perseguido, e ele era muito amado não apenas pelos homens, mas naquela ilha os animais, os peixes se ajuntavam em cardumes para ouvir João, né? A fim de beberem daquela água pura do divino doador. Ele, o mestre de Patmos, o pai João, falou
né, na presença de soldados lá na ilha, o Cristo nos prometeu um novo céu e uma nova terra, nos quais haverá justiça e abundância em tudo, onde a segurança será uma lei visível para todos os viventes, e a paz um clima para todos os seus filhos de coração. Este que vos fala está marcado para o sacrifício e não merece prêmio melhor, pois já confia na providência divina e sabe por experiência que ninguém morre, como nada se acaba na criação de Deus. Durante toda a vida, durante toda a passagem da redação evangélica, do Evangelho de João, das suas epístolas, percebemos que João Evangelista é um precursor do cristianismo redivivo, e não é à toa que naquela noite, no jantar da Santa Ceia, no momento que Jesus já se despedia, entendendo que sua missão chegava próxima, a ascensão dele em retorno à casa, à morada do Pai, que disse ao discípulo muito amado a seguinte passagem, né? Que iria retornar à casa do Pai, mas que enviaria o Consolador prometido e o Espírito de verdade. E é claro que os espíritos superiores da codificação, eles que estavam lá e que estavam com Kardec na codificação da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe exatamente essa passagem no livro de João, capítulo 14, para o capítulo 6, o Cristo Consolador, né? A passagem que fala: se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis. Vocês irão conhecer ele, né, o Espírito de verdade, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. É o Espírito de verdade, né? Que nesse mesmo capítulo tem o advento do Espírito de verdade e ele reafirma tudo o que foi dito nas bem-aventuranças, né, de Jesus, e fala do mandamento maior com uma linguagem ainda mais esmiuçada. O Espírito de verdade, que entendemos nós espíritas, uma corrente do movimento espírita, entende que o Espírito de verdade é o próprio Jesus, através da psicografia, né, através da inspiração na codificação. E destaco, né, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgareis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade. João foi também vencedor da impiedade, não apenas na reencarnação como João Evangelista. Na reencarnação como João Evangelista, ele ainda teve a oportunidade de curar um senhor rico, leproso. Esse senhor que o recebeu alguns séculos em seguida como pai na Umbria, e que nós, cristãos, sejam evangélicos, sejam católicos, sejam testemunhos de Jeová, sejam os espíritas,
sejam aqueles que estudam a passagem de Jesus e de tantas personagens, né, do cristianismo, sabem como o irmão que exemplificou, vivenciou o ensinamento de Jesus, que é o povorello de Assis, né? Francisco de Assis, o pobre de Assis. Francisco de Assis, que teve uma vida a vivenciar, a exemplificar, a seguir a ordem crística, a cumprir tudo o que foi deixado por Cristo nas bem-aventuranças, todo o ensinamento, em toda a prática para todos os seres, todos os irmãos do orbe. Ele que sua vida, suas narrativas foram deixados como verdadeiros poemas de uma beleza esplendorosa, né? A prece ao sol e tantas outras passagens. Ele que teve como companheira sua irmã Clara de Assis também, e que viveram uma vida de devoção, dedicação, sofreram, porém muito amaram o próximo, como ensinou Jesus, né? Os expoentes, né, de João Evangelista, falou Amélia Rodrigues, falou de Valdo Pereira Franco, Humberto de Campos, né? Como cantador de Deus, escreveu os doces versos em que Camilo, o espírito, né, denomina de a Carta Magna da Paz, que inicia com: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre Jesus, querido irmão e amigo, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. É vivendo a vida que se vive novamente a vida em outro plano. Um ódio, um cântico de abnegação, de labor, de reforma íntima, de vontade de seguir as leis divinas com afinco. Um ódio de gratidão a Deus e ao Cristo, um ódio de gratidão à vida, às oportunidades. Deixando de lado, despindo-se da arrogância, da vaidade, despindo-se do orgulho, dos títulos, deixando de lado as vantagens daquele momento reencarnatório, compreendendo que a vida, que a fé, que os ensinamentos religiosos ultrapassavam aquele sangue lavado de milhares de irmãos por aqueles espíritos que haviam reencarnado, que estavam na colônia de Cruzada, que haviam reencarnado como mouros ou cristãos e que batalharam durante séculos em nome de Maomé ou de Jesus, entendendo que a fé move montanhas, mas sem ser necessário a agressão. Pregando
o Evangelho o tempo todo e, quando necessário, usando as palavras. João Evangelista, quarto biógrafo do Cristo, foi também uma das reencarnações de Francisco de Assis. E nós sabemos que devemos analisar tudo claramente ao crivo da razão, e muitos de nós espíritas discutiram essa afirmação, e Francisco Cândido Xavier, né, ele, através da psicografia, né, através de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, comenta, né, que um dos maiores apóstolos do Cristo foi Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Umbria. Sua atividade reformista verificou-se sem atritos próprios da palavra, porque seu sacerdócio foi um exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade, né? E Adelino da Silveira perguntou a Chico Xavier, na obra Kardec Prossegue, o que dizer de Francisco de Assis e da reencarnação, né, de João Evangelista como Francisco de Assis. O movimento espírita, naquele presente momento, questionava, e Chico Xavier disse: uma grande comunidade dos nossos companheiros espíritas cristãos admite essa realidade. Nós também acreditamos que a elevação de São Francisco de Assis foi a continuidade da obra de João Evangelista na divulgação da obra do Cristo em todo o mundo e, em especial, a vida no Ocidente, né? E creio que o assunto exposto é a expressão da verdade. Tem uma obra, né, Universo e Vida, um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, de 1979, que o espírito áureo, né, através da psicografia do lápis mágico de Hernani Santana, fala o seguinte: Isaac seria Daniel e posteriormente João, o evangelista. Isaac, filho de Abraão, que foi quase sacrificado para Jeová, né? Sacrificado a Jeová, e que depois renasceu como o profeta Daniel. E a gente falou bastante, né, do impacto da obra Apocalipse e Daniel, né, que também tem obra apocalíptica, também tem textos apocalípticos que estão coerentes, né, com a obra de João Evangelista, na reencarnação seguinte dele. Haroldo Dutra Dias, um palestrante nosso, muito querido do movimento espírita, que também fala e sublinha que a simbologia, né, do Apocalipse, escrito por João Evangelista, é toda descodificada no Apocalipse do profeta Daniel, dando mais uma vez o entendimento de que nada é por acaso, né? Ele é o autor das duas obras, né? E, meus irmãos, num poema de Cassimiro Cunha, deixo para vocês, né, Mandato de Amor: guarda o discípulo amado no templo do coração. Guardemos João Evangelista no templo do coração. Ele foi o mensageiro do Espírito de verdade. A personalidade do discípulo amado de Jesus foi lembrada por vós com as mais doces comemorações, com preces, lembrando dele como o que muito amou os animais. O discípulo amado que teve a vida para semear e espargir as luzes do Evangelho para todos nós até hoje, cujo exemplo das reencarnações nos deixa marcas para seguirmos até hoje de um caminho seguro de quem teve sucesso ao caminhar nos ensinamentos de Jesus, ao caminhar o caminho seguro do Cristo. João Evangelista, que fez da mediunidade não um fenômeno a ser assistido, um espetáculo,
mas uma faculdade discreta a serviço do próximo e do Mestre. Que busquemos guardar o discípulo nos nossos corações, buscar a leitura dele, do Evangelho, da biografia do Mestre, narrada e escrita, com ele como testemunha ocular em diversos momentos, para nos inspirarmos em nos tornarmos espíritos mais próximos desse comitê íntimo do Mestre Jesus, mais íntimos, mais afins, e entendendo que assim podemos mais amar uns aos outros. Queridos irmãos, que possamos então nesse instante agradecer a Deus e a Jesus por esta oportunidade de estudar a trajetória do nosso irmão João Evangelista, do Povorello de Atite, de Francisco de Assis, Francisco que é amor, a ótica, o crivo da razão, buscando as pérolas do Evangelho e buscando a lupa e o discernimento da codificação e da mediunidade, do trabalho sério e comprometido dos irmãos médiuns Francisco Cândido Xavier, João Nunes Maia, e que saibamos, Senhor, seguir com eles no nosso coração como inspiração para estarmos também à direita do Pai. Abençoa, Senhor, a todos esses meus irmãos e irmãs que se encontram em suas casas, em seus trabalhos, no transporte, assistindo essa palestra. Que eles possam ser banhados de luz e de amor. Que eles possam ser revigorados por esse pão espiritual que é conversar sobre a Boa Nova e suas personalidades. Que eles possam encher-se de forças de perseverança, de resignação e de resiliência para encarar os desafios da reencarnação. Lembrando que todos nós estaremos juntos na jornada em que nos tornamos perfectíveis, dando as mãos uns para os outros, nesta grande fraternidade universal. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, que alegria, obrigada pela oportunidade de conversarmos e até a próxima. Um grande abraço à minha família, à nossa família, do Uniluz e do Alta de Souza. Que dezembro seja um mês de muito aprendizado com as personalidades e com Jesus. Fiquem com Deus.